Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Piranha da Noite, o seu podcast mais aleatório e impulsivo da internet. Bem-vindo ao nosso piloto. Eu sou o Zanella e eu sobrevivi ao apocalipse. Eu sou o Daniel. Eu sou o Suster. Eu sou o Alencar e eu não sei se eu vou sobreviver ao apocalipse. Bom, o programa de hoje vai ser sobre um assunto que jamais é debatido, somente por nós. Polenta é uma salvação? Sem sombra de dúvidas. Ah, eu tenho minhas dúvidas ainda sobre isso. Gerar um conflito. Sou contra comer polenta, velho. Então pode começar os teus argumentos aí. Ah, eu sou contra comer polenta, meu. Como assim? Por que polenta é vendida em sacada no mercado, velho? Aquelas congeladinhas prontas. Isso aí é errado. Essas aí são as melhores que tem. Não. Isso é errado. Vocês consideram isso polenta, primeiramente? Se a polenta não for feita pela nona, não é polenta. Pô, eu não tenho nona, velho. Aí me quebrou. Então eu nunca comi polenta, eu acho. Não, mas a vendinha no mercado assim pronta é a melhor que tem. Tu corta assim com a faca e daí vem aqueles pedação grande. De gelo, Que nojo. tudo melado. Polenta falsificada, aquela aguinha lá com uma coisa amarela escorrendo assim. Delícia. Que nojo. Não, tá maluco. Delícia. Ué, Coisa mais nojenta da vida, cara. Eu vou te falar, a melhor polenta realmente é feita, tipo, pela mãe assim ou pela avó. Não tem, cara. Isso aí. Em casa. E é feito na noite anterior, já meia-noite pra comer de manhã cedo. Já chega, joga em cima do fogão a lenha, acabou. É isso aí, senão não tem condição, né? Com salaminho. Tem que comprar o salame e o queijo, né? Porque se tu for fazer polenta, tu tem que saber reutilizar ela, né? Ah, e tem que ter um molho também, né, velho? Molho de frango ou molho de carne? Frango. não, mas daí tu falando assim parece uma nova vertente do cristianismo, sabe? Ao invés de ser um cristianismo puro, é um cristianismo sujo. Daí tu falando que tu tem que adicionar coisa na polenta, parece que tu tá sujando a substância. É que ela tem que ter um complemento, cara. Não só polenta pura já não dá. Não, polenta pura em si já é bom. É, mas toda polenta tem que ter um molho. Só dela ser brustolada já tá completa. Ah, daí não sei, cara. É meio complicado tu falar de brustolada, porque eu prefiro ela molinha. Exatamente. Eu prefiro ela em suco. Meu Deus, é um suco de polenta. Suco de polenta, tu bota na água fria. Será que sorvete de polenta é bom? Existe picolé de milho? É verdade, hein? Olha só. É, pode ser que o picolé de milho seja o equivalente à polenta congelada. É a polenta no palito. Olha ali, ó. Polenta no palito, vou vender no próximo planeta, tá eu lá na entrada vendendo polenta no palito. Polenta no palito e Gudan, fica rico. Sensacional, cara. 6 pila o kit. Nossa, que caro. Um pratinho de brinde. Não, porra, uma polenta no palito e um Gudan, 6 pila? Caro. Caro, meu. Só o Gudan vendia por 5 pila. É verdade. Barbaridade. Mas daí a inflação tá alta, né? Então. Se for ver por esse lado, a polenta sai por 1 pila, é de graça, é um brinde. Então, mas então ele cobra. Diz que 6 pila direto do Gudan. Não, mas é que eu quero fazer o nome da polenta, né, cara? Depois eu paro de vender, botar o Gudan. Aí eu boto só a polenta por 6 pila. Faz sentido, faz sentido. E tu disse que o Gudan é brinde, né? O Gudan era brinde, só pros primeiros. Aí depois, Depois é só polenta no palito. só polenta no palito. Coisa boa. Meu Deus. Essa foi de fuder, hein? Daí, ou tu pode congelar a polenta e botar no. Fazer blocos de gelo e botar no suco. Daí é o gelo de polenta. Faz sentido. Fazer um tererê de polenta. Pô, dá pra fazer, porque daí vem seca já. Ah, o Teres dos guri, Ah, é os guri. Mas não fala muito alto que a gurizada ali de Porto Alegre vai ter de pegar e vai fazer. Gurizada de Porto Alegre, essa é a mensagem que estou passando a vocês. dá pra fazer chima de polenta, tá ligado? Cheiro de polenta queimada. Bota bonequinho de biscoito em cima. Cheiro de polenta queimada. Cheiro de polenta. Então, eu gostaria de levantar aqui o assunto. A pipoca. O que tem a pipoca? A pipoca é tipo uma heresia. Uma polenta que deu errado. É uma polenta que deu errado. Já pensou que a pipoca pode ser um milho transexual? Ou a pipoca é uma ultra variedade de polenta. É a polenta estourada. Pode ser. Polenta estourada. Em vez de moer, só joga na panela e é isso aí. Uma polenta estourada. É, o milho transgênero, né? Não precisa moer o milho e é outra espécie, né? Ele não é transgênero, né? É transgênico. Não é transgênico. Não é Não, é outra espécie. É outra espécie de milho. É um milho menorzinho. Ah, É um milho que quando tu pega na espiga, a espiga já é seca. Porque quando tu pega a espiga de milho normal, que faz polenta, tipo
coisa, se tu quiser comer ela cru, tu pode comer. É horrível, mas pode comer. Mas esse milho de pipoca é um milho duro, não dá pra mastigar. Igual um tempo de madeira. Cepo de madeira. Se não me engano, a planta da pipoca ela é mais baixa e ela não é uma espiga grande. Não, é bem menor, uma espiga pequena. Porque ela é meio desidratada, não tem muito líquido. Por isso que ela estoura. Bom, sabe que na exploração da fronteira americana, eles faziam os jerkies. Os jerkies eram as carnes secas, né? Bom, eu acho que eles foram meio burros, né? Porque é só levar um pouco de polenta e salame que deu. E queijo também, né? Salame não apodrece. Salame tem uma vida útil, longa, né? Tem uma vida útil muito larga. Eu também, queijo também. E a polenta, naturalmente, tu pode botar num bloco assim, cortar e fazer o negócio ali, deu, né? Ou tu pode levar espiga de milho, que ela não vai apodrecer, né? Demora pra ela mofar. E moer no meio do caminho e fazer a polenta aí, água, deu. Faz o suquinho, que nem eu falei antes. Tu pode fazer o que tu quiser, né? Com estrutura espiga de milho, cara, tu faz tudo, né? Dá pra fazer tudo, literalmente. Tá com calor? Picolé. Faz picolé de milho, tu tá com... tá frio, vou fazer uma polenta, né? Tá com sede, precisa de glicose? Suco de milho. Suco de milho. Tá com desejos assim, carnais, tu pode usar pra espiga também. Funciona para homossexuais, né? Não, quem falou em sexualidade quem? Do milho. Sexualidade do milho. Ah, bom. O milho tem que ser homossexual pra querer entrar nesse, certo? Exatamente. Tu vai fazer como uso. Mas quem disse desse desejo carnal? Tá falando de qual desejo carnal? Tô falando do desejo carnal de fome. Ah! Vai comer a espiga? Olha, e o sabu pode usar pra limpar o cu depois de dar aquele cagão, né? É verdade. Exatamente. Ou tu pode usar pra limpar as orelhas, né? Tu pode dar uma piada, quando vê tu consegue usar pra escrever alguma coisa, quer mandar uma carta. Dá pra reciclar, né? Dá pra botar na compostagem, eu acho. Que o agrícola ensina, né? A VAEC pioneira, né, mano? Quem fez a VAEC sabe fazer compostagem. Não, eu não fiz. Eu também não fiz. Eu também não. Aquele cheiro de bosta perto do refeitório, né, velho? Que delícia, né, cara? Tu vai comer um pedacinho de carne, tu sente aquele cheiro de bosta, tu já pensa, vaquinhas. Não, mas lá no nosso antigo colégio, eles faziam a prática do suco de polenta, né? Que era um copo aí, porque nesse prato não vai segurar. Caraca. É uma sopa. É, sopinha de polenta. A sopa de polenta, aquela lá que tinha umas bolotas grossas, mas é líquida, sabe? Basicamente é um caldo de polenta. Acho que achei que ele não tinha um braço muito bom pra mexer a polenta. Farpas. Farpas. É fato se for verdade, né? Exatamente. Eu acho que a maior dica que poderia dar pra, sei lá, um escritor, por exemplo, de um survival horror, coisas assim, é usar a polenta como alimento, cara. Já assisti The Walking Dead, eu já vi Resident Evil, já joguei todos os Resident Evil, até hoje eu não vi ninguém comentar sobre o elixir da vida, que é a polenta, cara. Pois é, né? Ninguém come polenta, todo mundo fica morrendo, né? É uma lógica muito simples. Se tu tem milho, automaticamente tu tem Vida infinita, velho. 30 tipos de alimento que ele consegue fazer, cara. Só com milho. É, nessas mídias apocalípticas não mostra polenta. O que acontece? As pessoas morrem. Se tivesse, ou seja, sem polenta, igual morte, entendeu? É igual a vida real. A vida real, sim. A vida real também é assim, né? Não precisa ser apocalipse, não. Eu não conheço ninguém que não coma polenta. Como é que tu vai sobreviver ao inverno sem comer polenta? Eu não conheço ninguém que está morto que coma polenta, ou seja, polenta é igual a vida. Polenta é diferente de morte. Polenta é vida. Polenta é vida. Cara, se tu tem uma fazenda, uma plantação de milho, tu isola a fazenda, tu não deixa o zumbi entrar, tu vai estar feito pra vida inteira, meu. É só tu replantar o milho com o próprio grão que sai do milho. Tu pode usar o milho pra fazer farinha, pra fazer pão, pra fazer farinha de milho. E com a planta, será que dá pra fazer fibra? Fazer o quê? Fibra. Daí tu faz tipo corda, essas coisas. Acho que não. Eu acho que dá pra tu fazer alguma coisa com a planta. Tu poderia, tipo, sei lá, fazer um adubo, coisa assim. Eu acho que dá pra fazer fibra sim, velho. Eu acho que com a palha tu consegue trançar ela e ficar forte. Ah, ó, tem a palha também, poxa. Mas essa planta é demais. Palha do milho. A palha dá pra fazer o que também? Dá pra bolar um paeirinho. E, por sinal, é ótimo pra o combate do coronavírus, né? Nicotina. Paeirinha é salvando o mundo, o milho. Sempre o milho.
Mas daí tu precisa também de uma fazenda de fumo, né? Aí é meio foda. Não, mas aí tu fuma milho. Fuma milho. Milho em si já deve ter nicotina. Acho que não. Como não, velho? Polenta vicia. É igual uma dependência de nicotina. É quase a mesma coisa. Dependência aqui. Pronto, tá explicado. Eu sou viciado em polenta. Eu só não como polenta pelo menos 4 vezes por dia. Eu não vivo. Também não. Meu Deus. Se eu não como polenta ao amanhecer, eu já passo o dia inteiro tremendo. Nossa. Pois é. Minha mãe aí toda noite tem que fazer uma panelada de polenta pra mim no outro dia comer polenta por salada. Senão não dá certo. É tipo heroína. Mas uma heroína do bem. Eu acho que é mais viciante que a heroína. Falando em heroína, puína. Um ótimo acompanhamento pra polenta. Que é puína, velho. Vocês não sabem que é puína? Cara, não come puína. Eu não, só como polenta com molho, velho. Diferenciado. Puína é um negócio branco que toma no pão. Ah, já ouvi falar. Puína é queijo. É quase. Não é um queijo, porque ele é feito do soro do leite, tá ligado? Sim, tá ligado. Proteína do soro coagulada. Quando eles fervem ela, e é ótimo, é muito bom. Só que é forte. Aí tu come com o quê? Polenta. E daí derrete. Aí ela, pô. Eu nunca vi comer puína com polenta, mas tudo bem. Eu já comi, cara. Tu nunca comeu puína com polenta? Não, pão. É que tá, eu também eu não sou muito experiente no mundo da puína. Meu Deus do céu. Não, com puína com polenta, com certeza. Lá na minha avó se come puína com polenta de manhã cedo, já no café da manhã. E bucho. Poxa, é bom, convenhamos, né, gurizada? Nossa. Não. Bucho é horrível. Bucho é ótimo. Bucho é muito ruim. Bucho, ele divide dois mundos. Ou você ama ou você odeia. Eu sou dos que ama. Eu odeio bucho, cara. Eu amo bucho. Bucho é muito bom. Sou dos que eu odeio. Ah, não entendo esse pessoal que não gosta. Eu acho que esse pessoal que não gosta Não, é paladar infantil. Cresceu comendo mumu. é criado à base de mumu. Bah. Não, tu nasceu criado que ele com pera? É, o criado a mumu é a mesma coisa que o criado com leite com pera. Eu nasci criado a bucho com pera. Bucho é muito ruim, gurizada. O cheiro é horrível. Nossa, nunca. Se for bem lavadinho, bem limpo. Ah, É, meu pai faz um aqui que, meu Deus do céu, chega a dar lágrima nos olhos. eu comeria um agora. Meu Deus, negativo. Vai 16 quilos de cebola pra fazer 20 quilos de bucho. Só jogar na fritadeira ali no negócio aí pra dar uma douradinha e comer a cebola. Muito melhor. Tentar tirar o gosto ruim do bucho. Não tem como. Sai fora. É, tem que comer cebola crua. Enfim, tamo saindo do nosso eixo. Volta pra polenta. Mas não, porque bucho é um bom acompanhamento pra polenta. Não, meu, é polenta e molho, velho. O bucho tem molho, né, cara? Bucho não é o quê? Não é molho agora. Mas não molho de bucho, cara. Sai fora, mano. O molho tem duas variações. É de carne moída, o famoso guisado, ou frango. Não gosto de comer polenta com guisado. É muito cultura restaurante comer polenta com guisada. Eu sou contra a polenta com guisado. Eu não, eu sou a favor. Não chega nem a ser restaurante. Tem que ser polenta com galinhada. E é isso aí. É muito cultura escola comer polenta com guisada. É cultura escola. Eu, no São Luís era polenta e guisado, velho. São Luís, eu cresci comendo polenta com guisado. O Adriano Farina também era polenta. Um dia era polenta com guisado, outro dia era arroz com guisado, outro dia era feijão, arroz com guisado. Guisado com guisado. E outro dia era polenta com guisado. Polenta com beterraba. Meu, guisado com guisado, eu já vi. É o guisado de pastel, cozido normal, sem estar no pastel, e o guisado com molho. Aí tu mistura os dois. Por quê? Eu não sei te explicar, cara, mas eu sei que tem os dois vertentes. Com polenta, claro. Bota polenta em cima. Agora vem o questionamento. Polenta em cima ou embaixo do molho? Embaixo. Embaixo, com certeza. Óbvio. Embaixo. Não tem discussão. É o mesmo que põe o arroz em cima do feijão, velho. Não faz sentido. É embaixo. Não, arroz em cima do feijão não faz sentido mesmo. É feijão em cima do arroz. Exatamente. Tá mais que certo. Ó, se a polenta é mole, tu faz meio que uma piscininha, daí tu bota molho em cima, daí tu mistura. Exato, é o que eu sempre faço. É o que eu sempre faço, tipo, sempre. Eu nunca misturo polenta. Eu também não. Eu jogo em cima e como. Vou comendo em parte. Não, tem que misturar. Não gosto de misturar. Fica tudo com gosto muito homogêneo. Aí eu não curto muito. Gosto mais da adrenalina de comer, sentir vários sabores. Incompreendo. Então quando tu vai temperar uma carne, tu vai lá e tu bota o sal grosso no lado, a carne tem tempero no outro e um pouquinho ali de orégano no outro canto. Com certeza. Vários sabores num pedaço de carne. Não, mas é diferente. É diferente. Se eu tenho só um pedaço de carne, eu faço isso. Senão eu faço um de cada tipo. Não. Não, cara. Eu acompanho o Suster. Churrasco de polenta. Fica bom. Churrasco e polenta eu nunca comi. Tá grelhada na brasa. Espetinho de polenta com um pedacinho de carne. Esse é bom, hein?
Polenta aquário. Polenta vegetariana. A polenta é vegetariana. Polenta carnívora. Aí tu passa a polenta ao redor da carne e tu frita. Polenta onívora. Polenta frita. Polenta frita. Meu Deus. Aí sim. Olha onde chegamos. Meu Deus. O manjar dos deuses. Polenta frita é a melhor comida do mundo e é melhor do que batata frita. Sabe o que fica bom com polenta frita? Queijo frito. E hidromel. Hidromel? Porque hidromel, os dois elixires dos deuses. Polenta frita e hidromel. Eu nunca tomei hidromel. Polenta frita. Eu tenho certeza que eles comem polenta frita pra não ficar bêbado de hidromel. Ou pra curar ressaca. Agora eu tenho uma pergunta. É uma pergunta profunda. Se polenta é a salvação, quando ela é frita, o óleo não vai entupir as veias e não ser mais a salvação? Não, porque a polenta é tão saudável que pode banhar no óleo que continua sendo saudável. Inibe o efeito da. E outra coisa, o teu corpo, ele precisa de gordura. Então o óleo, ele é a gordura que vai suprir. Uma pessoa vegetariana comer polenta frita, cara, é a salvação. Tu não tá comendo carne, tu tá comendo gordura, mas tu tem a gordura ali da polenta. O problema é se tu comer exagero. É que nem veneno, se tu tomar veneno menos do que a dose que te mata, ele não vai te matar. Tá, mas tipo, se eu como uma porção de polenta frita 4 vezes por dia, que é o que eu tô comendo geralmente, e daí? Daí que provavelmente tu não tá engordando, porque tu tem um metabolismo rápido e tu só tá comendo polenta, velho. Eu acho que polenta é carboidrato. E é igual tu comer tipo, carne gorda. Tem gente que faz dieta de carne gorda, come gordura, porque o corpo precisa de gordura. E tu não dá proteína pro teu corpo, se tu der tipo, pouca proteína só o suficiente, tu não vai engordar. Não, é que tipo assim, esse pessoal da dieta da carne gordurosa, eles só comem uma vez por dia, eles comem um pedaço de carne. Por quê? Porque o corpo ele demora pra processar a carne, então fica no corpo ali o dia inteiro, sabe? Fica dando energia. E como a gordura, ela digere rápido, a gordura em si, ela dá um pico, né? Então quando o cara come, ele tem o pico e durante o dia ele tem a proteína no corpo. E outra coisa, né? Se tu vai fazer a fritura de uma polenta e tu é uma pessoa vegetariana, por exemplo, tu vai utilizar gordura vegetal, né? Tu vai utilizar óleo de cozinha vegetal. Ou seja, tu vai estar reutilizando e tu não vai estar comendo gordura de animal. Então, totalmente benéfico, tá ligado? Comer polenta faz bem para a natureza. Será que fica bom a polenta frita na banha? Eu não gosto de polenta frita na banha. Eu ia pedir isso, é bom, velho? Já comeu? Eu não sei, eu nunca fiz. Eu não gosto de polenta frita na banha. Nem batata frita na banha. Ela fica muito gordurosa e fica meio ranço até. É bizarro, né, meu? A não ser que a gordura seja muito nova. Mas o que eu duvido muito, porque a gordura fica lá 3, 4 meses no balde lá. É foda, cara, eu vou te dizer. Eu não sei porque eu geralmente sempre utilizo a gordura vegetal. Sempre utilizo o óleo de cozinha. Eu sempre utilizo óleo de cozinha também. É a melhor coisa que tem, eu acho. Comer polenta ajuda a natureza. É verdade. Não, porque... sei lá. Não, é verdade, cara. Tá ajudando a criar o ecossistema, tá ligado? A vencer do mais forte. O ser humano, no caso, teria mais forte que o milho. O milho é mais evoluído que o ser humano. Acho que sim, velho. Concordo. O que o ser humano tem a dar pras pessoas comer? Nada. O milho dá tudo. Dá polenta. A bunda, só isso. Só. Canibalismo é tabu. Já comer milho não é tabu e dá sustância para as pessoas. É verdade. Pois é. Assunto polêmico agora. O corpo humano não digere o milho. É verdade. Então, dessa forma, o milho é bom pra Alzheimer? Por quê? Aí tu vai lembrar o que tu comeu no outro dia, né, velho? Putz, não acredito que eu caí nessa. Faz sentido. Incrível. É a salvação, velho. Pronto. Cara, o milho é pra tudo, velho. Acabou, velho. Caramba, o milho tem tantas propriedades. Alzheimer. Eu não esperava por essa. Muito bom, cara. E isso foi incrível. Caramba, cada dia descobrindo novas propriedades positivas do milho. Até as coisas negativas do milho vão além do bem e do mal. São positivas. Milho é a salvação. A polenta é a salvação, derivado do milho. Acabou. Isso. Amém. Que versículo perfeito. Amém. Salve o milho. Eu saldo o milho, não a mandioca. E vamos saudar o milho. E vamos estocar o milho. Estocar milho era uma boa, hein? Ataque de zumbi aí. Vocês já comeram quirera? Quirela, óbvio, muito bom. Mas então, é um milho semi-moído. É tipo um cuscuz. É tipo o que dão pras galinhas comer.
Quirela eles não podem galinha comer. Um milho semi-moído. Uma quirela com uma carninha de porco, hein? Delícia. Com as costelinhas de porco fritinha. Mas isso aí tem que deixar esfriando 3 dias, né, velho? Por quê? É que o bagulho demora pra cozinhar. Pra caralho, né? Tem que fazer hoje pra comer segunda, mais ou menos. Ainda mais se fica em cima do fogão a lenha, né, velho? Demora mais que polenta. E polenta já demora 3 horas pra fazer. Mas fica bom, irmão. Vale a pena a luta. Vale a pena tu demorar um pouquinho ali pra fazer uma polentinha, cara. E outra, melhor acompanhamento pra uma polenta é o molhinho. É o suco da polenta. Eu como polenta com polenta. Polenta molinha com polenta frita, com um pouquinho de molho, com aquelas duas divergências, né? O molhinho de frango e o molhinho de guisado. Aí tu pode fazer os dois. Se tu quiser aquele guisado sem molho. Meu Deus, mas pra até fazer os dois aí é 4 dias pra comer também. Eles não fazem o perfeito, né, cara? Que ele falou, o elixir dos deuses, entendeu? Elixir dos deuses. Polenta. Mano, filosófico. Gostei. Vocês sabiam que muitos produtos de papelão são feitos com um pouco de milho? Deixa eu ver aqui, velho. Eu acho que é verdade. Informações. Não acho que não é verdade. Não, mas tipo, eles usam um pouco de milho pra misturar no seu... Ah, sei lá, eu acho que tô viajando na maionese. Muitas drogas, maluco. Produtos derivados do milho. Derivados do milho usados em mais de 150 diferentes produtos industriais. O milho moído é fubá, né? A gente não fala fubá, a gente fala farinha de milho, né? Tá, vamos comentar sobre fubá. Aqui apareceu fubá, amido de milho, canjica, cuscuz, polenta e flocos de milho. Olha isso, aqui a gente ama, aqui no sul o povo ama polenta, por causa das origens italianas. E mais pra cima, sudeste, nordeste, eles amam cuscuz, que é vindo da polenta também. Meu Deus! O Brasil é feito de milho, tu entendeu? As Américas foram forjadas pelo milho. O cuscuz não veio da Itália, e sim de uma região do noroeste do continente africano. Sim, né? Porque na Itália, o milho é uma planta americana, então não tem como a polenta ser uma comida italiana se o milho é americano. Não, o milho começou a ser plantado no Egito. Não, o milho é uma planta americana. O milho começou a ser plantado no Egito, sei lá, uns 6 a 7 mil anos atrás. Ele era comido puro. Não, ele é uma planta americana. Origem do milho. Vamos pesquisar. Eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza que nas Américas. Não. Ó, os primeiros registros do cultivo do milho datam de 7.300 anos, tendo sido encontradas em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo de México. Não, calma. Eu sei que tinha no Egito também 6 mil anos atrás. Esse é com certeza 7 mil anos atrás. 7.300 anos atrás, faz mais tempo. Como é que o milho veio da América para o Egito há 6 mil anos atrás? Como que ele foi pra lá? Porque eu sei que no Egito, 6 mil anos atrás, eles comiam milho sem moer. Eu acho que você tá doido. Não, eu tenho certeza. Como? Quem? Da onde que tu tirou essa informação? Eu sou estudante de milho. Não, mas tá errado a informação. Como é que o milho há 6 anos atrás vai estar no Egito se ele é uma planta americana? Não, é americano, ele começou a ser plantado no México, sim. Ah, o cuscuz que eles comiam na África não era feito de milho. Era feito de sêmolas de cereais, principalmente o trigo. Eu falei, tio, é que ele era polenta na Itália. Então, quando a cultura do cuscuz veio com os africanos ao Brasil, provavelmente eles não conseguiam trigo. Substituíram o trigo pelo milho e começaram a produzir cuscuz. Sendo que ao sul do país, em meados de 1860, 1870, os italianos chegaram e comiam polenta, vindo do milho. Então o Brasil foi praticamente formado em cima do milho. Isso. E a polenta na Itália, antes do milho, era feito de trigo, eu acho que era. Porque não tinha milho, como o milho é uma planta americana, não tinha milho na Europa para fazer a polenta de milho. Era feita principalmente de farinha de aveia, mas utilizada as farinhas de outros cereais, como o trigo. Mas que bela bosta fazer polenta de aveia, hein? Meu Deus, comer aveia já é ruim. Só que se eles não tivessem feito, a gente não conheceria a polenta de milho, né? Tem que ver isso aí também. Temos que agradecer aos italianos por se prezarem a comer polenta de aveia para que possamos hoje comer polenta de milho.
Isso, eles tiveram que sofrer, né? Pra gente hoje vivermos como deuses. Por isso que eles acabaram morrendo, velho. Porque não era do milho. Acredito que esse tenha sido o podcast sobre polenta, confirmada que ela é a salvação do mundo. Mas comam polenta, por favor. Cuidem-se, coronavírus está por aí. Isso aí, então, muito obrigado por nos ouvir e fique ali com uma musiquinha.